Quer saber o que você era na vida passada? A mesma merda que você é agora. Oi, eu sou o Du e esse é o Desmístico, o canal onde eu falo sobre assuntos esotéricos e místicos. E hoje eu estou com a Carol, minha terapeuta, mestra, professora, amiga, muitas coisas. E a gente veio falar sobre terapia reencarnacionista. Isso aí. Eu já te apresentei, né? Desculpa. Pode, mas Falta tá alguma ótimo. coisa? Não, tá muito bom. Que bom. Bem. Eu vou colocar aqui as redes da Carol, né? Ela trabalha com terapia. Então vocês podem falar com ela no perfil dela. Ela tá sempre postando conteúdos lá também sobre autoconhecimento. Eu conheci a Carol porque eu comecei a fazer aulas de esoterismo no templo Hagia Sophia. A primeira vez que eu fui pro seu consultório foi para fazer terapia reencarnacionista. Foi. Porque eu sempre tive curiosidade e eu tava procurando vários tipos de terapias aí alternativas. E aí eu fui para fazer essa terapia e a gente teve uma sessão onde você me explicou como é que era. Isso. E aí acho que só depois de 2 sessões que a gente foi fazer a regressão de fato. Foi tentar a regressão. Você lembra como é que foi a regressão? Foi um fiasco. Foi um fiasco. Mas não por causa da regressão, por causa do Por causa sujeito de se mim. candidatando à regressão. Mas você quer falar um pouco primeiro então sobre o que é terapia reencarnacionista, antes da gente falar dos meus fracassos? A gente pode falar sobre o que pra é. zoar o Du, né? Ele já falou que a gente já entrou no lugar de amigos também, então a gente faz isso. Então, Carol, se você puder falar um pouco o que é a terapia reencarnacionista, para que ela serve, para quem que é recomendado, para quem que não é recomendado. Tá, a terapia reencarnacionista, ela tem o objetivo de fazer você entrar em contato com outras histórias, né? Se você acredita em vidas passadas, entrar em contato com essas histórias, acessar esse roteiro que você viveu para te dar a oportunidade de se ver de fora, né? Em terceira pessoa. Porque quando você se vê em terceira pessoa, as suas defesas egóicas, elas baixam. Então a gente observa que de uma vida para outra, a pessoa traz padrões, né? E aí a gente leva ela para outra vida para ela poder enxergar esses padrões e poder curar esses padrões na vida atual. A terapia reencarnacionista não funciona para você ver o que você foi ou deixou de ser em outra vida. Não funciona para ver com quem que você estava ou deixou de estar. O que você fez ou deixou de fazer. Na realidade, o universo está cagando e andando para isso daí. Ninguém está te punindo porque você fez ou deixou de fazer. A sua vida atual é reflexo do que você está fazendo ou deixando de fazer. Tá? Você está se tornando uma pessoa mais consciente, você está se responsabilizando pelas coisas que você quer, você está agindo em coerência com isso e está crescendo, ou você ainda não está conseguindo. A possibilidade de olhar para uma vida passada é se ver de fora, suas defesas egóicas baixam, e daí a gente consegue observar padrões lá que esse ego atual tem mais dificuldade de enxergar. Então nunca é para saciar uma curiosidade e nunca é pelo passado. É para você poder compreender coisas no seu presente e melhorar o seu futuro. Tá claro. Tá claro? Bacana, eu acho que deve rolar muito isso, né? Tipo assim, quando eu fui fazer terapia com você, eu tava procurando uma resolução para uma questão específica, né? Mas eu confesso que rolava assim essa nossa, assim, quem será que eu era numa vida passada? Quer saber o que você era na vida passada? A mesma merda que você é agora. Uau, não tô mentindo. Com nome diferente e outro CEP só. Sabe, não tem isso, né? Então, é realmente buscar a terapia reencarnacionista com outro profissional que seja, pra fazer isso, é gastar tempo, dinheiro e energia à toa, porque isso deve servir para você ficar correndo atrás do seu rabo, né? Isso mostra que você não quer resolver a sua questão. Ir para uma terapia de vida passada para ficar explicando a merda que você tá agora mostra que você quer justificar a merda que você tá agora. Não é porque você quer resolver. Agora, se eu vou, porque isso daqui ela pode ser uma ferramenta de autoconhecimento para ver se eu consigo enxergar coisas que até agora eu não consigo enxergar, mas já sabendo essa postura de que você vai ter que agir de uma forma mais coerente, aí sim ela pode te trazer benefício, né? Mas tudo isso faz parte do seu posicionamento.
Faz sentido. Eu sinto também que com as outras pessoas que eu conversei sobre terapia reencarnacionista, rola um pouco disso de delegar responsabilidade para uma vida passada. Tipo, nossa, eu não tô conseguindo resolver isso nessa vida, é porque numa vida passada eu fiz alguma coisa. Então, de uma certa forma, coloca esses problemas fora do seu campo de ação, né? Tipo... Sim. Você não é responsável por nada, você não é causa de nada, você é consequência de tudo. Né? E para você ser causa, você tem que ter muita responsabilidade. E você tem que abandonar muita coisa que não faz parte de você, mas que você acredita que faz parte de você. Para você ser causa de alguma coisa, você tem que levantar a bundinha do lugar, tem que levantar cedo. Mas não foi em tudo isso que a gente trabalhou para a gente conseguir mexer? Né? Qualquer caminho que alguém esteja te indicando que fuja da sua ação massiva em cima daquilo que você precisa mexer, que vai explicar o porquê que você tá coitadinho, porquê que você tá coitadinha, né? Como que você é causa de tudo isso e vai ter que passar por tudo isso mesmo, tá mentindo pra você. Mas isso não é responsabilidade de quem tá mentindo pra você. Tá mentindo porque você quer ser enganado, você quer ser enganado. E quando eu falo isso para uma pessoa, eu não tô tirando poder de ação dessa pessoa. Na verdade, eu tô entregando poder de ação para essa pessoa. Se você não tem responsabilidade pelo que você tá passando, você tá sendo inutilizado. Você tá sendo inutilizada. Você tem poder de ação. Agora que você falou um pouco de o que é a terapia em termos gerais, né? Vou falar um pouco da minha experiência. Então, como eu disse, eu procurei a Carol quando eu tava testando vários tipos de terapias diferentes. Eu já fazia psicanálise já há alguns anos, e só que tinha algumas questões que eu não estava conseguindo resolver pelo aquele método, então fui procurar outros métodos. E aí eu fui pra Carol fazer terapia reencarnacionista. E aí, você lembra como é que foi a nossa sessão de regressão? Não foi. Me lembro, ele foi o único caso que eu não consegui fazer regressão. É bem legal e pertinente trazer que a gente vai trabalhar sempre com um símbolo daquilo, né? O Du vai falar de como que é a experiência dele, eu tô conduzindo seu canal aqui. Não, por favor, faça isso. Mas ele não acessar a regressão já é uma informação muito importante a respeito dele, né? Então, assim, a gente vai fazer, eu levo a pessoa para acessar uma vida passada e eu tô cagando e andando, o que ela foi, o que ela deixou de ser, se ela matou alguém, se ela não matou. Todo mundo aqui já matou gente, tá? Então, você não tá na merda porque você matou alguém, você tá na merda porque você tá agindo que nem um bosta. Então, não é por isso, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai interpretar a forma como a pessoa interagia com aqueles estímulos que ela estava tendo naquela vida, entendeu? E essa não regressão também é passível de interpretação. E é a interpretação que vai transformar a tua vida. Não é a regressão. A regressão é uma ferramenta que a gente usa para ter insumo de interpretação para as coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Do meu ponto de vista, o que aconteceu? Eu fui no consultório da Carol e aí eu deitei numa maca e aí ela fez como se fosse uma meditação guiada, né? Foi me levando por um caminho, eu fui visualizando algumas coisas. E o que foi muito legal, tipo, porque eu já tinha feito, na verdade, antes uma terapia reencarnacionista que não funcionou também, não sei se eu te contei. Contou que foi você que me contou que a pessoa viu as suas coisas? Não. Então não a gente não. tem que falar disso nesse vídeo. Que tem pessoas que o terapeuta vê coisa dela? Não funciona. É você, criatura do mal, não se responsabilizando. O terapeuta, eu só posso ver coisa a meu respeito. Tá bom? Você podia até estar ali no rolê, mas eu sou o ser central da experiência. Eu não tenho como me colocar no seu lugar enquanto ser central da experiência. Então, assim, o terapeuta viu e me falou: bullshit. Não. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Muito. Que tem terapeuta que vê pela pessoa a experiência dela. Não, o terapeuta entra em transe e fala pra você o que você fez. Não, o cara tá levando uma grana fácil.
de você e ele vai sacar o teu perfil e ele vai ver o que você quer ouvir e vai te falar. E você vai sair super satisfeito, super satisfeita daquilo ali, tá bom? Eu nem tô falando que o cara é picareta, porque dentro da minha experiência de psiquismo humano, existem pessoas que têm alguma qualidade psíquica de fantasiar, de entrar num estado lúdico e tudo mais, e a pessoa, por não conhecer esse mecanismo da própria mente, interpreta aquilo como estou vendo coisa dos outros e se vende dessa forma, acreditando que é isso mesmo que acontece. Mas não tem como você fazer esse processo pelo outro. Eu tô falando isso como conhecedora de psiquismo e eu tô falando isso também como conhecedora de mundo místico. Não dá. Eu posso falar de mim, eu não posso entrar no campo dessa criatura e trazer as coisas para ele com o significado que tem que ter para ele, porque sempre vai passar pelo meu filtro, sempre vai passar pelo meu crivo, isso vai se colar com experiências que eu tenho, então isso vai ser traduzido através da minha ótica, eu não tenho como dar um olhar imparcial para isso, não, então não. É você que tem que acessar ou não acessar, e daí a gente já trabalha o seu acesso ou não acesso. Que foi o meu caso, o caso do não acesso. Isso. Né? Que o que aconteceu foi, eu tava lá deitado e a Carol fez a meditação guiada comigo e ela me explicou uma coisa muito interessante que pra mim foi uma novidade, né? Como eu já tinha feito antes, esse insight não foi me dado da outra vez, que você falou assim que eu conseguiria diferenciar a regressão de imaginação. Porque na regressão você tenta colocar um elemento lá e você não consegue, na imaginação você consegue. Eu tô imaginando uma sala, eu consigo colocar um elefante rosa na minha sala. Na regressão você não consegue colocar elementos que não pertencem, né? Isso. Ela não é sujeita à influência, né? É como se você realmente estivesse acessando uma memória no estado mais puro que tem. Se eu quiser construir uma memória agora, tipo, eu tava num lugar, numa cozinha, tinha um elefante lá, eu construo. Mas é interessante que na regressão, como você tá acessando essa memória mais pura, né, um registro mais puro, você não consegue fazer coisas na regressão que você realmente não fez ali naquele momento. Então, em vários casos, por exemplo, a pessoa tá vendo uma porta e de alguma forma ela tá se sentindo atraída para aquela porta e ela gostaria de ver o que tem atrás daquela porta. Se na experiência ela não abriu aquele diabo daquela porta, aqui na regressão ela pode fazer o que quiser. O que acontece é que ela sai do estado propício para acessar a regressão, de tanto que ela fica tentando controlar. Eu quero ver o que tem atrás da porta, quero ver o que tem. Ela sai da regressão, porque não tem nada para ver atrás da porta, porque ela não viu aquele inferno daquela porta naquela situação. Entendeu? Então não tem como você influenciar o que você está acessando, quando você está num trabalho regressivo de verdade. Isso foi muito importante para mim, porque na outra experiência que eu tinha feito, né, com outra pessoa, eu sempre ficava questionando se eu estava vendo ou se eu não estava vendo, e eu sou assim, eu fico achando que é tudo coisa da minha cabeça, que é tudo invenção. Então, para mim, essa foi uma ferramenta interessante de validar, eu falei assim, nossa, isso aqui realmente é uma memória, não é uma coisa que eu estou imaginando. E aí o que aconteceu foi, eu comecei a ter relances de era mais sentimentos, né? Eu sentia que eu estava em certo lugar, só que eu também estava questionando muito. E a Carol percebeu que eu estava nesse estado meio tipo de resistência, de questionar se aquilo estava acontecendo mesmo, se era coisa da minha cabeça. E aí ela virou pra mim e falou assim, você acha que você não tá em regressão, né? Eu falei, não, eu acho que eu não tô, eu acho que eu tô imaginando coisa. Aí a Carol falou assim, eu vou gravar você pra você se assistir depois. E aí ela gravou um vídeo com o celular dela, que ela me mostrou depois, e eu tava assim, ó, tipo, me tremendo na máquina, falei assim, não tá acontecendo nada, não tô em regressão não, tipo assim, com o meu olho fazendo assim, ó, pá. E aí, eu fui ver isso depois, né, porque na minha cabeça, naquele momento, eu tava ali deitado na maca, imaginando coisa. Mas o meu corpo inteiro tava se tremendo porque eu tava em um estado meio tipo de resistência a aceitar aquilo que eu tava vendo, né? Isso. O movimento dos olhos, ele é natural porque é como se você acessasse a informação através de um estado de sonho, mas você tá consciente. Então a gente coloca você em padrões cerebrais do estado REM, então a gente tem o movimento rápido dos olhos, né? Mas o movimento do corpo dele, não.
O movimento do corpo dele simbolizava esse padrão de resistência. E aí, como o Du tá abrindo isso aqui, né, publicamente, o trabalho terapêutico dele sempre bate em questão de controle. Sempre bate em questão de resistência, de que tinha que ser, deveria ser desse jeito, deveria ser. Eu mando ele enfiar no cu isso toda a sessão, praticamente. E daí ele enfia no cu por 15 minutos aquilo, mas aí depois ele vai fazer alguma coisinha e aquilo volta, né? Então, assim, é possível de interpretar a não regressão exatamente por conta disso, mas apesar disso você trouxe alguns elementos, Sim. né? Sim. Que você sentiu, né? A regressão, gente, tem gente que acha que não entra em regressão, tá? O Du não desenrolou o processo, mas ele foi posto lá, tá? Ele não desenrolou, não chegou até o fim. E é uma outra característica, né? A gente dá uma molhadinha com o pé, só, sabe? Não mergulha, né? Mas a regressão ela pode ser acessada por todos os sentidos que você tem. Então, se você é uma pessoa mais visual, aí pode ser que você acesse, provavelmente a porta de acesso da sua regressão vai ser realmente por elementos visuais, como se você estivesse vendo um sonho, né? Se você é uma pessoa mais sinestésica, você vai acessar essa regressão não dizendo que eu estou vendo, mas eu sinto que eu estou numa praia, sinto que sou um homem, sinto que tem uma criança vindo falar comigo, sinto, e esse sinto ele vai ganhando forma e coerência, e a narrativa é feita através do sinto o que está acontecendo. Se você é uma pessoa mais auditiva, isso pode vir através de ideias que vão se formando na sua cabeça, mas não são ideias que eu estou criando, são ideias que eu estou lendo e te contando aqui na minha cabeça. Entendeu? Não sou eu que estou colocando os elementos, eu estou traduzindo aquilo que está vindo. E podem aparecer os outros sentidos. Eles são um pouco menos relevantes para a gente, mas eles podem dar pistas do que está acontecendo se você estiver acessando alguma cena que tenha grande impacto emocional com você e você não quer ir adiante, né? Então, assim, o olfato também pode estar presente, a gustação também pode estar presente. Então, se você fala para mim, separa tudo. Chega em um ponto da tua regressão e você fala que você começa a sentir um cheiro de queimado, né? Isso pode estar denunciando que você está em alguma etapa daquela história que tem a ver com fogo, né? Se é você pegando fogo, se é uma casa pegando fogo, algum elemento perto de você pegando fogo, isso é um indicativo que a gente pode ter. E o paladar, ele fala pouco, né? Se você estiver sentindo um cheiro de rosas, tá tudo bem, um gosto de rosas, um gosto de uma comida. Agora, e se de repente você falar pra mim que tá tudo escuro e eu tô sentindo gosto de terra na minha boca? Então, ele pode ser um indicativo também. A gente não consegue formar uma narrativa através do olfato e do paladar, mas eles podem trazer algumas informações relevantes em determinados pontos da regressão. Mas a regressão não é só, então, para quem é visual. Para todo mundo que tem outro fator, né, no corpo que funcione mais, dos outros sentidos, vai se apresentar dessa outra forma e eles podem vir mixados também, com sensações, visões e tudo mais. Bacana. Isso também foi uma coisa muito interessante que você trouxe para mim, que eu não tinha tido na outra sessão com a outra pessoa que eu tinha feito regressão, é que eu poderia acessar de maneiras que não fossem visuais. Porque a minha noção de terapia reencarnacionista, de reencarnação, foi uma visão meio que formada pela novela das 6 da Globo, sabe? Que você vê que você é uma índia branca na floresta. Tá aí o shade pra Priscila Fantin. É pra vender isso, tá, gente? Vocês compraram, viu? Funciona. E eu tinha essa visão idealizada de que eu ia ver muito claramente, tipo assim, sem sombra de dúvida. E a minha experiência foi aquela que nem você falou, foi uma experiência mais sinestésica. Tipo, eu sentia que eu estava numa igreja. E aí, quando eu comecei a questionar o que eu estava sentindo, eu comecei a sentir uma dor física mesmo na minha perna. Então começou a se manifestar em forma de dor, assim, que tipo assim, você tá questionando o que você tá pensando, então toma aqui essa dor na sua perna que você não pode questionar se é real ou não, você vai só sentir. Que é aquilo, né, tipo, às vezes a minha visão idealizada das coisas não acontece e eu tenho que sentir na pele pra entender que elas são reais, né, então isso
foi um E a gente aprendizado. depura mais ainda. Vamos fazer uma brincadeira de interpretar um pouquinho disso Vamos. para eles verem? Uhum. Você sentiu que você estava numa igreja, Aham. né? A igreja, ela representa uma conexão com o divino. Essa igreja, ela pode representar também que outras coisas pra gente, além da conexão com o divino. Ele estava apresentando uma resistência de entrar em contato com essa informação. Então, não é um contato com o divino que ele flui e que preenche. É um contato com o divino que, de repente, é opressivo para ele. Né? Não é um contato com o divino que eu tô aqui entregue, eu estou me conectando com o meu divino. É uma coisa que, porra, eu tenho que estar aqui e esse negócio não tá legal. Por isso que eu não quero estar aqui. Ele sente uma dor na perna. A perna simboliza a forma como que a gente expande, como a gente caminha no mundo, como que a gente avança. Você se lembra se foi a perna direita ou a perna esquerda? Foi a direita. A perna representa um mecanismo de como a gente caminha, como que a gente vai conquistando territórios, por onde a gente vai pisando para a gente poder expandir na nossa vida. Quando o Eduardo vai pro mundo, né, ele vai de uma forma mais expansiva, mas sem cuidado. E essa força expansiva dele, desequilibrada, ali naquele momento que ele acessa, né, traz dores para ele. É como se ele fosse assim todo estabanado, não entendesse o território que ele está pisando, não vê se tem perigo naquele território. E essa força dele de ir pode gerar uma série de sequelas para ele, pode gerar uma série de consequências para ele, desajustes, desarmonia para ele. Não é a capacidade de expandir, mas o como. Estou expandindo de uma forma desarmoniosa com relação a me apresentar para o mundo. Como que eu entro nesse terreno, entendeu? Estou sendo muito expansivo aqui. Faz sentido? Faz sentido total. Entendeu? Então a gente capta esses elementos da regressão ou da não regressão para interpretar o que acontece com o sujeito, porque é nisso que ele tem que trabalhar. Se ele trabalhar nisso, não interessa o que ele foi e deixou de fazer. Ele vai se tornar outra coisa e virão outras coisas mais adequadas com aquilo que ele realmente quer. Né? E eu acho que essa é uma lição meio que para qualquer trabalho esotérico, né? Tipo, se questionar se você tá fazendo aquilo pelo autoconhecimento ou para alimentar seu ego. Tipo assim, será que eu quero entender os padrões que estão me afetando nessa vida e que eu tenho responsabilidade para mudar eles? Ou será que eu quero saber que eu era Cleópatra? Entendeu? Não era. Já falo que não era. Deve aparecer várias Cleópatras. Não, comigo não, mas que já viram em outros lugares, sim. Entendi. Comigo só aparece nego fudido. É o cara que morreu atropelado, massacrado, matou todo mundo e morreu sozinho, só... Gente, assim, e daí eu acho que fala da qualidade do meu trabalho, porque a gente vai tirando essa bobeirinha e trabalhando no que precisa atuar mesmo, né? Por mais que você tenha tido uma vida adequada, não tem que mexer então na vida adequada, né? A gente tem que mexer nos desajustes para poder adequar aqui. Então é isso. Deixa aqui nos comentários qualquer pergunta que você tenha sobre terapia reencarnacionista, sobre outros tipos de terapia, vidas passadas e até sugestão de temas pra gente falar em vídeos futuros que eu vou chamar a Carol aqui de novo. Isso aí, deixa aí que eu adoro desmistificar as coisas para vocês entenderem como é que funciona. Realmente tem um caminho de crescimento dentro dessa área esotérica, dentro dessa área mística. E também você pode mandar perguntas pra Carol no perfil dela. Isso, Aurum DDH lá no Insta. É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.